pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade. Eddie Miguel. E hoje vamos falar de mais dois volumes, vamos ter uma conversa. Eu vou falar e trago aqui à mesa Berserker Exilado, o título original Berserker Unbound, que é escrito por Jeff Lemire e desenhado por Mike Deodato Jr. E eu vou falar do último volume de Descender, volume 6, A Guerra das Máquinas, também escrito por Jeff Lemire, mas com ilustração de Dustin Nguyen. Ou seja, o Lemire, ou Lemire, não sei qual é que é a forma mais correta de pronunciar o nome dele, nunca lhe perguntei, foi aqui o elo que uniu aqui estes dois trabalhos, dois trabalhos que depois desta conversa vamos ver se realmente tem a essência do Lemire, tem a essência que ele gosta de pôr nas suas obras. Posso começar eu? Força. Portanto, Berserker Unbound, ou Berserker Exilado, é uma história completa que foi publicada nos Estados Unidos pela Dark Horse. E isto fala da história de um bárbaro que vive numa espécie de Conan, ok? Que vive num universo ao estilo Conan, é um grande guerreiro, é o chamado Rei Mestiço, e ele vagueia por esse mundo até que chega à sua vila e encontra toda a gente morta, tanto a sua mulher como a sua filha como o seu povo. E entretanto há lá uma feiticeira com uns mercenários que querem matá-lo. Já mataram a família dele, estavam lá à espera de que ele chegasse para o matar a ele. Ele não os consegue derrotar a todos, ele foge para uma gruta onde existem vários portais. E é interessante que ele escolhe, cada portal tem um símbolo diferente, com uma cor diferente, e ele escolhe um e acaba por ser teleportado para a Terra. Ou seja, dá a entender logo à partida que existem mais mundos, mais universos alternativos. Ele na Terra não fala a mesma língua que nós, acaba por fazer amizade com um mendigo, e é interessante porque eles não se entendem, não falam a mesma língua, mas têm alguma coisa em comum que eu também não vou explicar aqui, convém vocês lerem porque isso é revelado depois mais para o fim da história. Ele quer ganhar forças, recuperar das feridas para atacar o Deus Dourado, que supostamente é o grande vilão desta história, mas o mendigo não está a perceber aquilo que ele quer. Entretanto, cria-se ali algumas situações engraçadas. É aquela história típica do peixe fora d'água, como aconteceu com a Mulher Maravilha, com o Thor, com o Crocodilo Dundee, ou seja, uma pessoa é retirada do seu meio, colocado em algo mais moderno, sem entender muito bem onde é que está. Aliás, o filme do He-Man, com o Dolph Lundgren, acaba por ser também um bocadinho isso. Eles não brincam muito com as cenas do peixe fora d'água. Ele não se fica muito espantado com os carros, nem com a tecnologia. Eles não quiseram ir aí pelo clichê. Pronto. Entretanto, essa bruxa com os mercenários, amando do Rei Dourado, apanha o Berserker, tenta matá-lo. E aqui é que há uma coisa interessante, e eu vou ter que fazer um spoiler porque acaba por ser o twist aqui da história. Peço desculpa pelo spoiler. A bruxa tenta matar o mendigo e atira-lhe um raio. A questão é que o mendigo é imune à magia dela porque está noutro mundo. Ou seja, todas as coisas mágicas, místicas daquele mundo não funcionam com o mendigo por ser humano, por ter uma genética diferente, ok? O que acaba por tornar um dos seres mais poderosos do mundo do Berserker. Entretanto, eles derrotam a bruxa, o mendigo, como não tem nada a perder, vai com ele para aquele mundo para o ajudar a vingar-se da morte da sua família. Agora aqui o que fica na dúvida, e isto com certeza vai ter continuação, mas o que fica aqui na dúvida é: será que ele é só imune no planeta Terra, na nossa realidade, ou na realidade deles? Exatamente. Isso é um bocado aquela parte do John Carter, mas invertido, né? Invertido, sim. Quando o John Carter vai para Marte, o gajo é super poderoso. Exatamente, por causa da gravidade, da genética dele, pronto. É um bocadinho por aí. Eu devo dizer que a arte está brutal e é um dos pontos positivos. Aliás, é o grande ponto positivo desta história e acho que é o selling point deste livro, é a arte. A ilustração está lindíssima, eu sou bastante fã dos trabalhos dele para a Marvel. Eu acho que este é o primeiro trabalho dele fora da Marvel. Ele depois, em termos de diálogo, usa muito este quadriculado. Às vezes o que ele faz, e em certos casos não funciona, por exemplo, nesta aqui, isto é um desenho completo que ele depois digitalmente fez o quadrado. Às vezes não funciona. Pois não percebi a lógica disso. Mas... eu prefiro assim. Ok? Imagem completa, se é quadriculado, cada quadrado é uma ilustração diferente. Eu queria-vos mostrar aqui uma que para mim não faz muito sentido. Por exemplo, esta ilustração aqui é uma ilustração splash page completa que ele completamente arruína por fazer a divisão. Para mim não faz sentido nenhum. Faria sentido se, por exemplo, neste quadrado aqui, ou neste aqui, houvesse alguma coisa que ele quisesse destacar e focasse lá, né? Exatamente, tipo por exemplo, aqui faz sentido este quadrado existir aqui no meio, que é para tu focares a atenção
na família do Berserker e no Berserker. E o resto estar tudo completo. Não faz sentido. Não faz sentido. Estraga um bocadinho a ilustração, porque eu gosto das splash pages e a ilustração é tão bonita, para mim não faz sentido. Ok, é errado ou é mau? Não é mau. É uma opção estética que ele teve, eu só gostava era de compreender o porquê. Ok? É como uma pessoa, um realizador, decidir: vou fazer este filme a preto e branco. Mas porquê? Percebes? A história pede isso, a música que tu queres usar pede um tratamento a preto e branco, e aqui acaba por ser um bocadinho isso. Não é bom, não é mau. É o que é. É uma escolha dele. Há outra coisa aqui que eu também quero referir na narrativa, que é: estas duas páginas nós vemos o mendigo a falar para ele, e o mendigo, vocês percebem que é uma personagem que fala muito, e acaba por ser a piada também da história. E ele está a apontar para uma caixa de primeiros socorros para fazer os curativos ao Berserker, e de repente corta para a página a seguir e já é de noite. Não faz sentido. Faria mais sentido, porque nas páginas a seguir temos páginas inteiras em que é só ele a falar. Faria mais sentido a mostrar a passagem do tempo, porque é isso que eles estão aqui a fazer. Ele salta de um quadro para o outro na mesma posição, mas um está de dia, o outro está de noite. É uma passagem de tempo. Faria mais sentido na passagem de tempo, na página onde estão 9 quadros com ele a falar sobre coisas banais. E depois ia ficando cada vez mais escuro, mais escuro. Exatamente, a cor ia ficando mais azulada e cada vez mais escura. Ou seja, começavas com ele de dia a apontar para a caixa de primeiros socorros, passavas para ele a conversar e ia mudando a cor e os tons, e depois voltavas ao mesmo plano com ele a mexer na caixa, mas já de noite. Aí é que era uma boa montagem. Eu acho que aqui foi um erro. A história ao início frustrou-me um bocadinho, porque eu estava à espera de algo épico, por ser o Conan, do Jeff Lemire e uma arte épica do Mike Deodato Jr. Só que depois, eu pensando melhor, percebi que isto não é uma coisa épica. É violento, tem cenas de ação, tem. Eles não se focam nada nos vilões, tu não sabes as motivações dos vilões. Aliás, o Berserker repete 3 vezes a origem dele, não te mostra nenhuma das vezes, mas repete 3 vezes a falar na terceira pessoa quase. E depois eu percebo que isto é uma história de amizade. Ou seja, o foco aqui é a amizade nele e no mendigo. Depois no fim tem algo em comum. E eu, nesse ponto de vista, que eu acho que o Lemire põe muito nas suas histórias, é o lado mais humano, e depois vais dizer assim no seu Descender é ou não é. E eu percebo, ok, isto é o Lemire ser o Lemire. Ele é o lado humano, a interligação das pessoas que estão em situações complicadas e que arranjam um ponto comum para se ajudarem. E vendo isso, eu acho a história boa. E depois há aqui umas coisas que eu só quero referir em nota de conclusão. Que é, eu não sei se são erros do ilustrador, se isto foi alguma falha por parte da G-Floyd Studio, não entendo. Que é, aqui nesta cena em que ele está a enfrentar os mercenários, temos um quadro que supostamente deveria ter um texto do narrador e não tem. Eu não sei se isto era a assinatura às vezes do ilustrador, se era alguma linha de texto. Pois, porque é idêntico. É idêntico. O quadro é idêntico à linha de texto que está a seguir. Exatamente. Portanto, eu não sei se isto foi alguma falha, que falta aqui escrever qualquer coisa, ou era só apagar o quadro e não era para pôr nada. Depois, cada vez que eles falam um com o outro, eles falam, o mendigo fala em inglês, neste caso português, e nós percebemos. Mas o Berserker fala, mas fala entre parênteses, que é indicar que está a falar uma língua diferente e que só nós é que percebemos. A questão é que chega à última página e eles já estão a falar normal. Parece que não houve ali uma espécie de Pois, eu não percebi. Uma transação entre... O quê? O mendigo passou a perceber inglês esta língua neste mundo? Porque eles estão a falar um com o outro, mesmo na cena final, e não há parênteses. Eles estão a responder um ao outro. Portanto, eles aprenderam, ele passou para o outro lado e já se entendem, pronto, ficou aqui. Mas pronto, isto agora é uma história contínua. Em princípio é contínuo, porque isto acaba, eles a ir em direção ao pôr do sol, e aqui na descrição diz que isto é o volume 1, isto está pensado para ser uma história única, mas eu acho que vai continuar. Okay. Depois no fim, para aquele pessoal que gosta de colecionar, tem várias artes do Jeff Lemire a testar a personagem, depois têm capas de ilustradores convidados, e um deles até é o mesmo ilustrador que faz as ilustrações do Descender. Isto aqui para mim é o início de algo maior. Ou seja, podes saber a pouco. Fiquei muito curioso por saber quais é que eram os outros universos alternativos. Será que um daqueles portais vai levar ao Descender? Ao futuro? Seria muito interessante.
Haver ali uma certa ligação entre todas as histórias que ela tem. Exatamente, aqui, levar apesar disto de Sanders ser de outra editora, mas era interessante levar a outros mundos de ficção científica, etc. Deixa um gostinho na boca, tipo, queremos mais. Mas eu acho que é interessante, e se vocês virem isto como uma história de amizade, acho que vão tirar mais daqui do que se estiverem à espera de algo épico, ao estilo, se calhar, de Mark Millar. Descender, então, é o último volume desta saga, A Guerra das Máquinas. Pronto, muito resumidamente, isto é uma ficção científica, considerada tipo uma space opera. Passa-se obviamente num futuro tipo Star Wars. Isto é a velha história dos humanos contra as máquinas, em que um jovem robô, que é o Team 21, é a peça central, a peça-chave para a resolução desta guerra. Porquê? Porque há muitos anos atrás, nesta galáxia, apareceram umas máquinas gigantescas, tipo Galactus. Os ancestrais, não é? Os ancestrais, em que eles dizimaram grande parte desta galáxia aqui, que faz parte deste universo, do Descender. O que acontece? Os humanos, como eram umas máquinas, eles pensaram que a culpa tinha sido então das máquinas que eles tinham criado e começaram a dizimar todas as máquinas, o que originou esta guerra que desenvolveu toda esta saga. Atenção que, desculpa interromper-te, as outras análises estão no canal, o Eddie fez aos volumes todos, eu depois no fim deste vídeo vou deixar os links para vocês refrescarem a memória se quiserem saber mais aprofundadamente o volume 1, 2, 3, 4 e 5. Isto apenas eu estava a fazer um resumo mesmo muito curto para tentar ao mesmo tempo centrar-te aquilo que tinha sido esta história. Neste último volume eu estava com um pouco de receio como é que isto iria acabar, porque no volume 5 havia ali muitas peças soltas e isto envolve várias personagens. Não é só o Team 21, são várias personagens. Achaste que eles não irão ter tempo para fechar as pontas? E eu fiquei a pensar assim, no último volume não vai ter tempo, porque ele aqui neste momento juntou, todos os volumes juntam cerca de 5 livros, que ele lançou, 5 pequenas histórias. E eu estava mesmo naquela, eu acho que se calhar não vai conseguir ligar todas as pontas soltas que ele tem. Mas não, conseguiu. Do início ao fim é uma grande saga de ficção científica, acima de tudo. Está brilhantemente bem construído, bem desenvolvido, todas as personagens. É impossível tu não criares qualquer empatia com qualquer uma delas, desde o principal, o Team 21, às personagens humanas, e aqui entende-se humano, seja homem, mulher, seja extraterrestre para nós. Aqui eles consideram que eles são humanos. Isto é tipo uma bicada tipo ao racismo. É uma espécie disso. Porque ele, lá está, tipo, por exemplo, no Star Wars os gajos dizem que, pronto, o Han Solo, o Luke Skywalker, os humanos, né? Mas depois, se fores àquele planeta dos gordos que aparecem vários alienígenas, eles já fazem parte de outra raça. E aqui não, aqui todos os seres vivos, sensoriais, não mecânicos, são humanos. Pronto. Se bem que, à parte, no Star Wars existe uma banda desenhada, que eu já falei, que explica um bocadinho isso, que existe algum racismo perante os droids. Pronto. Aqui o que acontece também é isso. Isso é uma coisa que já foi várias vezes explorado. Foi explorado, por exemplo, como estavas a dizer, então no Star Wars, foi explorado também no Blade Runner, no Matrix, que eles consideram que as máquinas são as grandes na fundação de Asimov, de Isaac Asimov, o pai da ficção científica, também ele aborda assim umas questões desse sentido. Pronto, é aquela velha história, nós não podemos, os humanos não conseguem viver sem máquinas, mas depois ao mesmo tempo estão a tentar destruí-las. Porque entendem que as máquinas se voltaram contra eles. Ainda assim, o gajo fez uma coisa que eu achei bastante interessante, que é todas as máquinas são emocionais. As máquinas chegam a um ponto que são mais humanos que os seres humanos. Portanto, como é que eu posso dizer? É quase impossível tu não te ligares mais à parte sensitiva das máquinas do que propriamente dos humanos. Isso foi aquilo que eu achei mais interessante nesta história. E ele fecha as pontas todas as pessoas? E ele consegue fechar todas as pontas. Consegue-te explicar de onde é que vêm os Descenders, porque existe um prefácio inicial nesta história que te explica, digamos, a primeira vez que a humanidade teve contacto com os Descenders. Descenders, que é aqueles tais seres ancestrais, que chegas a um ponto eles colocam a questão, terão sido eles a desenvolver a vida? Foram eles que realmente desenvolveram o ser humano? Terá aparecido primeiras máquinas ou não? Isso foi uma das coisas que eu gostei bastante, porque não era explicado em nenhum dos volumes, não é que tinham vindo estas máquinas, que eram estes seres autónomos que tinham aparecido e que podem dizimar qualquer raça humana. E eles têm eles digamos que têm um objetivo, que é, eles estão a dar uma oportunidade ao ser humano, que é
ver a máquina como um irmão, como um ser igual a ele próprio, para se redimirem. E é por isso que eles dizimaram grande parte do universo, tipo, para castigar a humanidade. E eles estão prestes a voltar porque a punição às máquinas, esse racismo, esse genocídio continua a acontecer. Pronto, e por isso, e eles veem, então, os humanos veem em Team 21... Faz uma coisa há Thanos. É. Se bem que, deixa-me dizer-te uma coisa, Lemire e Mike Deodato Jr., a última história de Thanos a ser publicada pela Marvel foram eles os dois a escrever. Passa. Eu não sei se tu tens essa, se saiu pela Woody ou não. É capaz. Mas procura ver se são os dois, mas acho que é escrita pela Mayra, só chama-se Thanos. Tem sim senhor. Tem, pronto. Se calhar aí ideias também de... Pronto, um dos pontos que eu estava a ver em relação ao Berserker e em relação a outras histórias que o Jeff Lemire já criou, como Black Hammer, como o Essex County ou como o Roughneck, pronto, ele aborda muito a parte pessoal de todas as personagens. Por isso é que eu estava a dizer que todas as personagens aqui são bem desenvolvidas e tu crias grande empatia com elas. Porque, por exemplo, neste caso, mais do que uma ficção científica, epá, ele consegue explorar todas aquelas sensações que uma pessoa tem. A solidão, o amor, enfim, a raiva, ele consegue explorar tudo isso. A minha pergunta é um final digno? É um final digno. E principalmente porque ele e o Dustin Nguyen, porque eles os dois criaram este universo, não foi só ele a escrever, o Dustin Nguyen também deu algumas, também criou parte da história. A meio, eles conseguiram criar uma ideia daquilo que vai ser a saga seguinte a Descender, que é Ascender, que é algo que eles desenvolveram. Vai ter continuação. Vai ter continuação. Que é algo que eles criaram quando estavam a escrever uma parte da história do robô Broca. Para desenvolver mais universo, não é? Exatamente. Ele vai para um planeta distante, um planeta estranho, com um pântano, e ele começa a ver coisas que não tinha visto nos outros universos, nos outros planetas. E ele encontra também um mendigo com ele, que vai ajudar. Exato, coincidência, não sei. Coincidência, um mendigo também. E ele vai-lhe explicar que o universo não foi sempre como ele conheceu, não era só dividido entre humanos e máquinas, havia outra coisa, outra força que fazia parte deste universo, que é a magia. Ok. Estou a ver aqui uma ligação e talvez aqueles portais, algum leva a Descender. Nunca se sabe. Pronto, isso deu-lhes a ideia para a Ascender, que é aquilo que vai ser explorado então na próxima fase. Aliás, ela já está a ser lançada nos Estados Unidos da América. Porque se Descender foi excelente. O fim, a mim surpreendeu. Eu não estava à espera do final. Então, posso apenas dar ali um pequeno spoiler a dizer que eu estava à espera daquele super final feliz. E não tem nada a ver. Uma pequena palavra apenas para a ilustração. Eu bati isto em todas as análises que fiz dos outros. Eu gosto do Dustin Nguyen. Acho que ele desenha muito bem. Eu acho que a nível da cor, ou a nível da opção que eles tomaram para a cor, muito esbatido, não é? Pouco contraste. Parece que é uma espécie de aguarela com pastel ou não sei o que. Ele parece que ele desenha em papel com textura da aguarela, nota-se principalmente nos close-ups das caras. E depois é assim, as personagens estão muito bem feitas, bem desenhadas, mas os fundos, parece que não interessa. Caga nos fundos, o que interessa é as personagens, ok. É a tal história dele se focar muito nas personagens e na emoção das personagens, sejam humanos, sejam máquinas. Eu entendo isso. Mas perde-se. Eu gosto um bocado. A ilustração, o design da personagem feminina faz-me lembrar a Lilu do Quinto Elemento. Também. Ele baseou-se em várias coisas. Ele foi desde Blade Runner a Quinto Elemento, a Star Wars, principalmente à inteligência artificial do Kubrick, daí ser um jovem robô que é a peça-chave para toda a conclusão desta história. Temos as capas alternativas. Isto, digamos, é um fanservice, né? que eles deram. Para os fãs. Pronto, é isso. Jeff Lemire em força na Gifloy Studio Portugal. Já sabem, estas são as nossas sugestões deste autor. Sigam-nos nas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para receber notificações. Porque nós, de forma improvisada, fazemos lives e vocês podem querer participar na live e assim perdem a live se não estiverem subscritos com o sininho ativo. Bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.